Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de terça-feira, letra que mata, véu que cega. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aí para receber os vídeos diários aqui da lição. Na lição de hoje, precisamos entender algumas coisas. Nossa resposta às alianças definem se vamos morrer ou se vamos ser vivificados. Você lembra, eu já falei daquela ilustração do isqueiro, que você pode usar o isqueiro para acender o fogão, mas também pode usar o mesmo isqueiro para atacar fogo na casa e causar um acidente. Então, se usamos algo do jeito errado, então é as nossas escolhas que nos levam àquele resultado. Se usamos as alianças de uma forma errada, não é o problema das alianças, é o nosso problema. Se usamos a lei do jeito errado, não é o problema da lei, é o nosso problema, o jeito que nós respondemos, o jeito que nós entendemos. É por isso que é muito importante a gente sempre se atentar à forma como entendemos as coisas. Porque aquilo que a gente tem nas mãos, a gente pode usar de diversas formas. Outra coisa que a gente precisa entender é que tirar o véu não significa ir contra as alianças. Olha lá o que diz a Bíblia. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. Quem que é o Deus desse mundo? Gente, vocês sabem quem que é o Deus desse mundo? É o bicho, é o coisa ruim mesmo, o destruidor, é o causador de todo mal. Ele é o Deus desse mundo, né? Infelizmente. Horror. Então, o que o inimigo de Deus faz? Ele cegou, ele ainda cega, né? O entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É o inimigo que nos cega, é o inimigo que nos destrói, é o inimigo que tenta nos enganar, nos levar para as trevas, né? Ele tenta nos desfocar a nossa visão do Evangelho, a visão de Cristo, a visão das coisas verdadeiras, daquilo que Deus quer nos mostrar. E se esforça para nos afastar do Evangelho. E isso é uma das coisas que temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo muitas vezes ele usa de diversas artimanhas para até mesmo confundir ali o entendimento daquilo que a palavra diz e daquilo que a palavra não diz. Quantas vezes as pessoas não dizem coisas que não estão na Bíblia e diz que está na Bíblia, mas não se encontra na Bíblia. Quantas vezes eles não invertem as coisas, não invertem os valores, não invertem o significado das coisas que estão na Bíblia. A Bíblia diz A e eles interpretam B, C, D, E, F. Então é o inimigo de Deus que coloca esse véu nos olhos dos descrentes. E entendam, os descrentes não é só aqueles que não acreditam em Jesus, não é as pessoas também que não têm a luz do Evangelho, né? Que não entenderam também o Evangelho, distorcem muitas coisas, falam coisas que a Bíblia não está dizendo. Muitas vezes são pessoas que são até mesmo enganadas, não são nem que estão fazendo a mentira porque querem falar aquela mentira, mas porque foram enganadas. Então muitas dessas pessoas estão com um véu sobre os seus olhos, elas não conseguem enxergar a verdade, não conseguem enxergar aquilo que Deus falou, aquilo que Deus quer para elas. Mas existe solução para isso. Deus, ele nunca vai nos deixar desamparados com coisas tão terríveis que o inimigo de Deus tenta fazer com a gente. Então, quando aceitamos Jesus e nos convertemos, o véu é retirado, o véu é tirado dos nossos olhos e passamos da morte para a vida. Veja, a morte, o caminho que nos levaria à morte. Qual é o caminho que nos levaria à morte? É não entender direito o sacrifício, é não entender direito a salvação, é não entender direito as alianças, é não entender direito a Bíblia, não entender direito o Evangelho. Todas essas coisas e muitas outras nos faz andar no caminho da escuridão, no caminho que nos leva à morte. Já o caminho da vida é o caminho que a gente entende o que significa salvação, o que é a salvação, entende sobre a lei, entende sobre a aliança, entende sobre os mandamentos, entende sobre a Bíblia, o Evangelho. E esse caminho que a gente consegue entender, que o Espírito Santo nos ilumina, que nós somos vivificados, transformados, esse caminho nos leva para uma vida eterna. E aí, qual caminho você deseja seguir? O caminho da vida ou o caminho da morte? O caminho onde o véu cobre os seus olhos ou o caminho que o véu é retirado pelo Senhor? É importante lembrar que os versículos desta semana falam sobre perfume, fragrância, cheiro terrível. Olha lá. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E aí, você tem sido perfume ou cheiro terrível? É interessante lembrar também que antigamente, quando os sacerdotes ofereciam rituais a Deus, muitas vezes subia um incenso, um aroma agradável a Deus, com certeza você já deve ter visto isso na Bíblia, né? Essa expressão aroma agradável, cheiro agradável a Deus. E isso nos faz até mesmo voltar e lembrar daquela lição que falava sobre sermos sacrifícios vivos. E ser um perfume, ser um cheiro agradável a Deus e a outras pessoas faz parte de ser sacrifício vivo,
de ter uma vida transformada, de ter uma vida modificada, de ter uma vida que traz alegria a outras pessoas, uma vida que reflete o Evangelho, reflete a luz do Evangelho, reflete em nossas obras, em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossa vida. E tudo isso a gente pode escolher se queremos ser perfume, uma fragrância agradável a Deus e aos outros, ou se queremos ser cheiro terrível. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, por favor, se nos nossos olhos existe um véu que está nos cegando, que o Senhor retire isso da gente, que a gente possa enxergar a Tua luz, enxergar o verdadeiro Evangelho, e que nós possamos ser perfumes para as pessoas, mas principalmente para o Senhor, que nós possamos seguir o caminho da verdade, o caminho da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de quarta-feira. Aproveita, deixa seu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal.